Olá, maravilhosa! Tudo bem por aí? Eu espero que você esteja ótima. Hoje eu vou te dar uma dica de ouro. Uma colherzinha dessa substância vai fazer você acelerar o teu metabolismo, vai ajudar você a emagrecer, vai ajudar você no controle da funcionabilidade da sua tireoide, vai ajudar você a ir ao banheiro, a pessoa que tem prisão de ventre, ninguém merece, né? Pois é, fique comigo até o final, porque eu vou te ensinar como fazer essa misturinha mágica e poderosa. Se você gosta de assuntos relacionados à saúde, a emagrecimento, a bem-estar, se inscreve aqui no canal. Eu sou Joana Parola, sou especialista em saúde feminina e já aproveita para me seguir lá no Instagram, @JoanaParola, onde você tem acesso à minha rotina, onde você tem acesso a informações que são exclusivas para aquela rede. Muito bem. Para começar o assunto, eu quero falar para você o seguinte: de que adianta conhecimento se ele não for colocado em prática? Eu sei que você está aqui transitando pela internet, eu sei que tem diversas informações valiosas para você, mas a pergunta é: quantas dessas informações que você colhe da internet você consegue colocar na prática? Você consegue, de fato, fazer com que essas informações se transformem em um hábito novo na sua vida? Pois é, já começo com esse questionamento, porque a grande maioria das pessoas absorve diversas informações, mas na hora de colocar em prática, não faz absolutamente nada. E aí a mudança não vem, certo? Muito bem. Hoje a dica é simples e transformadora. Antes de te falar da dica, eu preciso fazer uma introdução. Calma que você vai chegar lá comigo. Só existe vida nesse planeta porque existe água. Você sabia que mais da metade do seu corpo é feito por água? Joana, mas eu sempre fico me perguntando isso, como é que pode a metade do meu corpo ser feita por água e eu não derreto por aí? Se mais da metade é água, como é que essa água ela fica dentro do meu corpo? Porque essa água ela se localiza dentro da nossa célula, é no ambiente intracelular que ela fica. Por isso que você não percebe muitas vezes. Mas para o nosso organismo funcionar plenamente, é preciso água. Essa água tem que existir. Tá aqui, ó. Vou até aumentar para você ver melhor comigo. Qual é a proporção de água em cada parte do seu corpo? Olha lá, o seu coração, ele tem 75% de água, os seus músculos 75%. Olha a sua visão, seus olhos, 95%, 83% no seu cérebro e por aí vai. O nosso corpo ele é formado basicamente por água, muito mais água do que estrutura sólida de fato. Quando a gente fala da desidratação, o que é a desidratação? É a ausência da água. E eu sei que muitas vezes você espera a sua boca ficar seca para você pensar em beber água. Eu sei que muitas vezes você esquece, você passa o dia inteiro sem beber um copo de água. É complicado. Enquanto você não criar esse hábito, a gente fica ali tentando, e muitas vezes não consegue. E aí você entra nessa estatística aqui, que eu acredito que seja muito maior. 40% dos brasileiros estão desidratados. Quase metade da população se encontra com níveis abaixo do normal para o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente já começa a fazer um ajuste aqui. O que a desidratação ela provoca no seu organismo? Olha onde é que eu vou chegar com essa história, hein? Calma que você vai encontrar o que você veio buscar aqui. Dor de cabeça, queda no desempenho cognitivo. Você viu lá comigo, 83% de água é formado no nosso cérebro. Você imagina se não tem água, o que vai acontecer? Fica igual o chão, que está todo ressecado lá atrás, ó, do fundo da imagem. A gente fica assim. Se você percebe a sua boca ressecada, todo o seu corpo já está desse jeito. Quando você percebe que a sua pele, ela, sabe quando você passa a mão e ela fica esbranquiçada? Já é um sinal de desidratação. Pele seca, sensação frequente de fome, quando você sente fome o tempo inteiro, aquela fome que não passa, um dos motivos é a desidratação, porque a via de percepção da sede e da fome lá no nosso cérebro, ela é junta, é uma coladinha na outra. Então, quando está te faltando água, essa percepção do nosso corpo, ela pode vir na forma de fome. E aí você come e nada vai saciar a sua vontade. Porque, na verdade, você precisa beber água. É a água que está te faltando, não é a comida. O seu metabolismo fica lento, todas as produções enzimáticas do nosso corpo, hormonais, tudo depende de uma hidratação
adequada. Infecção urinária recorrente, toda hora tem algum tipo de infecção urinária ou outro tipo de infecção. Prisão de ventre, é muito comum escutar isso. O tempo inteiro eu escuto isso na minha prática clínica. A pessoa chega e fala, Joana, não consigo beber água. Uma semana fazendo isso aqui, que eu vou te falar hoje, vai fazer você ir ao banheiro todos os dias, igual um relógio. Cansaço, porque as nossas mitocôndrias que produzem energia precisam de água para funcionar. Dores articulares. Existe um líquido, o líquido sinovial, é o líquido que protege as nossas articulações. Esse líquido ele é formado 95% por água. Se você não tem água, você não vai produzir esse líquido adequadamente. E as suas articulações vão sofrer um atrito muito maior, gerando dor. Além de você aumentar a sua produção de estamina. A estamina vai ser produzida no seu corpo. A estamina é um componente alergênico que gera dor. E a água é o melhor anti-histamínico que existe. Vamos entrando na introdução. Aí agora eu quero falar para vocês sobre o autor da obra, né? Porque essa história ela não é minha, eu estou só passando ela para você. O dono dessa informação que eu vou te passar é essa pessoa que eu trouxe aqui, esse livro. Eu vou falar da história dele primeiro. Ele é um médico, ele é iraniano, e ele provavelmente foi a única pessoa na história do mundo que passou pela situação que ele passou. Ele foi um preso político na época dele, tá? Ele matou ninguém, não roubou ninguém, foi um preso político. E ele ficou preso por 36 meses. Ele ficou lá dentro da prisão por 3 meses, na verdade. Por 3 meses, tá errado ali, por 3 meses. E depois que acabou a pena dele, ele pediu se podia ficar mais um tempo preso. Por quê? Porque como ele era o único médico da cadeia, ele começou a tratar as pessoas. Só tinha ele de médico. Ele começou a tratar todos os detentos. Só que pensa, dentro da prisão, você não tem muito recurso, né? E ele também não tinha muito recurso lá. Ele usava o recurso que ele tinha. E o recurso que ele tinha deu origem a um estudo muito profundo que ele fez na vida dele. Ele dedicou o resto da vida dele inteira para estudar somente esse assunto e rendeu 6 livros. Ele tratou mais de 3.000 detentos, usando somente isso que eu vou falar para você hoje. O nome dele é Dr. Batmangli, famoso, ele é uma das maiores autoridades sobre o tratamento de água e sal. Ah, Joana, sal, como assim o sal? Calma, que não é qualquer sal e não é para ser feito de qualquer forma. Eu vou ensinar a forma correta que você tem para fazer essa mistura na sua vida. A gente já entendeu a importância da água. Se você não sabe quanto de água você tem que beber, você vai primeiro multiplicar o seu peso por 35, é o mínimo de água que você tem que beber. Ou você vai multiplicar o seu peso por 40, que é uma média, ou o seu peso por 50, que é o que se aproxima mais da realidade. Porque, de fato, para você saber o quanto de água você precisa beber, você tem que olhar no seu exame de sangue. Lá, a taxa de hemoglobina, o que você tem em milhões de hemoglobinas, você precisa transformar isso em litros. Eu tenho 4,7 milhões de hemoglobinas, que são as transportadoras de oxigênio no nosso corpo. Eu preciso beber 4,7 litros de água por dia. Essa é a melhor forma, porque você está respeitando a sua individualidade biológica, certo? Então, o tratamento ele é feito com água e sal. Eu vou colocar grande aqui, eu trouxe só alguns pontos de melhora que esse tratamento pode trazer na sua vida. Ele facilita a digestão e absorção de nutrientes, ajuda a produzir ácido estomacal e enzimas no seu organismo, transporta iodo para a sua tireoide. A gente sabe que a tireoide ela precisa do iodo para funcionar. Triiodotironina é o hormônio ativo da tireoide, são 3 moléculas de iodo. Se você não tem o iodo no seu organismo, você vai deixar de ofertar para a sua tireoide a matéria-prima que ela precisa para construir esse hormônio. Então, o iodo ele é muito importante, melhora a qualidade do sono, tem magnésio nessa água mineralizada, aumenta a sensibilidade à insulina, porque regula seus níveis de glicose, diminui cortisol, que é o hormônio do estresse, adrenalina, diminui câimbras, você que tem muita cãibra, ajuda no desempenho físico, porque aumenta o seu aporte tanto de magnésio quanto de cálcio, ajuda no transporte de oxigênio, tudo isso e muito mais. A lista é muito extensa. Eu trouxe só alguns pontos para você saber na prática em que isso vai ajudar você. Esse aqui foi o livro mais famoso dele. Você não está doente, você está desidratado.
Esse foi o livro mais vendido dele, mais famoso, aonde ele traz todas as doenças e a melhora que essas doenças, que esses distúrbios tiveram a partir do tratamento que ele propõe, que é esse tratamento que eu vou trazer para você. 100% dos casos de constipação foram curados com água e sal. Eu trouxe só esse dado especificamente para você ver como que essa dificuldade que você tem de ir ao banheiro, ela é facilmente resolvida. Facilmente resolvida. Uma semana, menos de uma semana, você consegue regularizar isso, tá? Então, vamos lá. Vamos entender direito como é que funciona isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz Tim Maia. Você está pensando assim, Joana, mas o sal não é prejudicial à saúde? Todo mundo fala que sal faz mal, que sal em excesso, que sódio. Calma, porque existem 2 tipos de sal. Por isso que você tem que assistir essa aula até o final, para você não ficar pelo meio do caminho na informação e fazer coisa errada aí. O sal integral é o sal que é usado para esse tratamento. Qual é a diferença do sal integral para o sal refinado? O sal refinado, o nome já diz, ele é refinado. Para ele chegar a esse ponto de ser refinado, de ser fininho, branquinho, do jeito que você gosta para temperar a sua comida, ele passou por um processo químico. São colocados detergentes para o sal se transformar aquele sal bruto, né, que originalmente é um sal grosso, para ele poder chegar naquela textura fininha, uma poeirinha. Só que nesse processo, ele vai perdendo todos os minerais ao longo do caminho. São mais de 83 minerais que existem no sal, integral. São esses minerais que, quando você ingere na sua água, vão fazer com que você encontre os benefícios que eu estou falando para você com relação a tudo isso que eu trouxe aqui. São muitos minerais. A gente precisa de nutrientes. Os nutrientes que vêm da alimentação, eles são fundamentais para a construção do nosso corpo. 10 milhões de células morrem, 10 milhões de células nascem todos os dias no nosso organismo. Só que para essas células se renovarem, se regenerarem, elas precisam de matéria-prima. E essa matéria-prima são os nutrientes, são eles que vão reconstruir o nosso organismo. Por isso que quando a gente fala do sal integral, a gente fala de um sal que preserva 83 minerais. São 83 substâncias que vão fazer com que o seu corpo regenere, que vão reconstruir o seu organismo. Obviamente que não é só isso que o seu corpo precisa, mas isso aqui também é muito importante. Então, o sal integral não é o sal refinado. O sal refinado passou pelo processo de refinamento, onde ele perdeu os minerais e fica ali nesse sal refinado os traços desses detergentes químicos que foram usados para o sal chegar a esse ponto. Então, o sal faz mal. O sal refinado de mesa, que é cloreto de sódio, é só isso que você encontra ali. Esse sim vai te fazer mal, aumenta a sua pressão, mas o sal integral não, muito pelo contrário. Ele vai diminuir a sua pressão porque ele tem magnésio, vai ajudar você no controle dessa pressão. Então tá aqui, olha a diferença. O sal integral tá de um lado aqui e do outro o sal refinado, que a gente costuma usar, né? Tá aí, o sal integral. São 83 minerais, é vital para o funcionamento do nosso organismo. Tá? É uma bomba de sódio e potássio e mais magnésio, zinco, selênio, ferro. São muitos minerais que você encontra ali e ele não é refinado. Esse é a grande questão. Se você for comprar um sal, por exemplo, o sal rosa do Himalaia, que é um sal originalmente integral, aliás, todo sal é integral, tá? Todo sal um dia foi integral, passou pelo processo e perdeu essa característica. Se você for consumir o sal rosa, e se esse sal rosa for refinado, ele já perdeu todas as propriedades, tá bom? Ele tem que ser integral, ele tem que ser moído e não refinado. Quando você for comprar o seu sal, você tem que se atentar a isso. Tá aqui, ó. Sal cisne, só tem 2 minerais, cloreto e sódio, tá? Numa proporção muito exagerada. Passa por 4 detergentes para ficar refinado. E é um veneno para o nosso organismo. Quais são os sais integrais que a gente precisa usar? Eu trouxe 3 exemplos aqui para você, que é o sal marinho, todos eles precisam ser integral. Você tem que ler sal integral, não refinado, tá? Essa é a regra básica aqui. Qualquer sal integral vai servir, contando que ele não seja refinado.
Sal marinho, o sal rosa do Himalaia, o sal de Mossoró e tem outros, tá? Eu trouxe 3 exemplos para você aqui, você pode comprar ele na internet. Como é que você vai fazer essa mistura? Você vai pegar uma colher de café. A colher de café é aquela colher menor, é aquela pequenininha. Qual é a medida que o Dr. Batman Guilherme passa? Essa medida é dele, tá? Todo esse estudo é um estudo dele que eu estou trazendo para vocês, para poder facilitar a vida de vocês, obviamente, e melhorar a qualidade da sua rotina, a qualidade do seu dia a dia, a qualidade do seu organismo. Você vai pegar uma colher de café rasa desse sal integral, rasa, por que rasa? Não é para você fazer aquele monte em cima da colher, não. É rasa. Você botou ali e tira o excesso e vai colocar uma colher de café de sal integral para cada litro de água. 1 litro de água, uma colher rasa de sal integral de café, certo? Se você for consumir 2 litros de água, 3 litros de água, você vai ter que ir adicionando esse sal a essa água. Mistura bem, é normal ficar um resíduo no fundo, uma coloração específica se for o sal rosa, e você vai, ao longo do dia, consumindo essa água. Lógico, você precisa ajustar a sua hidratação, como eu disse para você lá no início. Não adianta você beber meio litro de água e esperar o milagre acontecer. Não é assim que acontece. Você precisa de 2 coisas importantes aqui para colher esses benefícios. Você precisa ajustar a sua hidratação, tá? A quantidade de litros que você precisa beber por dia para suprir a necessidade do seu corpo, e você precisa adicionar a essa água o sal. Eu faço água mineralizada, o nome dessa água é água mineralizada, todo santo dia, certo? Você pode fazer isso continuamente. Se você tiver alguma dúvida, escreve para mim aqui nos comentários, se você já conhecia esse método, se você não conhecia, se você tem alguma dúvida com relação a como preparar, a como fazer, ao sal, escreve para mim aqui nos comentários que eu ajudo você a resolver. Até semana que vem.